Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 e a gente começa mais um Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Vamos rever a entrevista com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre a importância do Estado para o desenvolvimento do país, fortalecimento e valorização do serviço público. A gente reapresenta também a entrevista com David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Ele fala sobre a importância dos investimentos na Petrobras. E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fala sobre a Conferência Eleitoral do PT. Agora a gente conversa com a ministra da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, Esther Dweck, que está aqui com a gente. Bem-vinda, ministra, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Amanda, e com a TV PT. Vai ser um prazer hoje aqui a nossa conversa. Com certeza, e falar da criação do Ministério, né, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que é uma iniciativa do Lula para ampliar as capacidades do Estado, né, que foi tão desmontado, de modo a promover mais e melhores serviços à população. Eu queria que você falasse, para que a gente começasse falando da importância, né, de estatais fortes e comprometidas com o desenvolvimento do Brasil. Olha, Amanda, a gente teve, recentemente, né, o presidente Lula recriou uma estatal, a CEITEC, e a gente viu que teve uma repercussão na imprensa até bem negativa, né? Eles aproveitaram, nesse período da recriação, para trazer à tona um dado que a gente já tinha divulgado há um tempo atrás, e mesmo assim a gente percebeu que ali tinha uma questão política, né? E qual a importância das estatais? Eu acho que isso era muito importante todo mundo conhecer. A gente tem setores no Brasil que só existem por conta das estatais, né? Todo mundo conhece petróleo, por óbvio, né? Toda a discussão do petróleo é nossa, lá da década de 50, a criação da Petrobras e todo o desenvolvimento tecnológico que a Petrobras fez, que se tornou, na verdade, alvo do mundo inteiro, né? Todo mundo queria conhecer como é que a gente faz extração de petróleo em águas profundas, né? E, claro, e a Petrobras hoje, a gente num outro mundo, né, preocupado com mudanças climáticas, ela está sendo um vetor importantíssimo de transição energética, procurando energias renováveis para a gente reduzir a nossa necessidade de matriz fóssil. Mas tem outras que elas não são produtoras diretamente, mas que elas são essenciais para um setor que no Brasil ganhou um destaque gigantesco, que é o agronegócio. O agronegócio brasileiro só existe hoje do jeito que ele é. Eu estava conversando ontem, inclusive, com o ministro Fávaro sobre isso. O ministro Fávaro é uma pessoa do agronegócio e ele tem total consciência de que o centro-oeste brasileiro só virou uma potência de agronegócio por conta da Embrapa.
foi um desenvolvimento de uma pesquisa da Embrapa, uma empresa pública de pesquisa central que foi desenvolvendo uma série de produtos e de soluções tecnológicas para permitir a produção de grãos em regiões que antes não eram possíveis. E o agronegócio brasileiro ele depende de financiamento. E quem é o principal financiador? O Banco do Brasil, uma empresa pública também. Então, as empresas públicas elas têm um papel no seu setor onde elas atuam, mas elas também são fomentadoras. Então, quando a gente fala dos bancos públicos, o Banco do Brasil tem um papel central no agronegócio, na agricultura como um todo, inclusive na agricultura familiar também, é o banco que financia a agricultura. A Caixa tem um papel central em habitação, né, Minha Casa Minha Vida, mas não só, até habitação de média renda, também de rendas média e alta. A Caixa também é um dos maiores financiadores que faz o setor de habitação ser um setor dinâmico. E ela também tem nas áreas de saneamento, é a Caixa que é o principal, a gente tem, os bancos públicos eles têm, e o BNDES. E se a gente tem no Brasil hoje, na América Latina, o Brasil é um dos poucos países que tem um setor produtor de máquinas e equipamentos. A maior parte da América Latina importa máquinas. A gente ainda tem uma produção local no Brasil, graças ao BNDES, porque o BNDES, nos seus financiamentos, ele exige que as empresas que ele está financiando comprem de produtos brasileiros. Então, é essencial para manter o setor produtivo brasileiro pujante. Assim, a gente sabe que a gente precisa ainda ter a nova industrialização, mas sem o BNDES a gente teria praticamente zero indústria. Então, a gente tem uma série de estatais, a gente conhece a Dataprev, o Serpro, que estavam para privatizar, né? O presidente Lula, no seu primeiro dia de mandato, ele tirou várias empresas estatais que estavam no programa de desestatização, tirou do processo de privatização, dentre elas duas que são centrais hoje para a gente fazer que detém todos os dados dos brasileiros, que é o Serpro e a Dataprev, que o governo Bolsonaro queria privatizar. Ele privatizaria duas empresas que basicamente detêm todo o conhecimento dos brasileiros, deixaria para o setor privado, que iam explorar isso, né? A gente está caminhando agora para uma economia de dados, iam explorar isso de todas as formas, com muitos prejuízos, inclusive para a execução de políticas públicas. Então, para a gente, acho que a gente tem esse papel, pensar que as estatais elas estão em setores-chave, elas têm um papel a desenvolver na sociedade fortíssimo, e elas vão muito além, às vezes, da sua atuação direta, porque elas permitem a atuação de outros setores também, do setor privado, inclusive. E foi um grande compromisso de campanha do presidente Lula também, né? Fortalecer, valorizar o serviço público, tanto é que vai ser realizado um grande concurso nacional unificado, também conhecido como o Enem dos concursos, assim, todo mundo está falando muito disso. Eu queria que você explicasse como é que vai funcionar esse processo seletivo, quantas vagas estão previstas aí para esse processo do concurso. Olha, Amanda, a gente nos governos Temer e Bolsonaro praticamente não houve nenhum concurso. Né? Ou se existia era basicamente só para as áreas policiais. No caso Bolsonaro, ele praticamente só autorizou para as áreas policiais. Ele autorizou alguns concursos por determinação judicial, por obrigação da justiça, porque eram áreas que estavam numa penúria gigantesca. Né? Quando a gente chegou no Ministério, o presidente até me perguntou isso recentemente na live, como é que estava a situação. Foi justamente a gente viu que todas as áreas estavam com carência de pessoal muito grande. Muita gente se aposentou com a reforma da Previdência do Bolsonaro lá em 2019. Você já tinha muitos anos sem concurso, então as áreas estavam assim, ainda estão, né? Porque a gente ainda não teve entrada de tanta gente. A gente está autorizando algumas entradas esse ano, mas a grande quantitativo será no ano que vem. E a gente foi avaliando como seria possível. A gente teve uma grande coisa, que foi o presidente Lula ter aprovado, ainda antes de tomar posse, a PEC da transição, onde a gente conseguiu reservar recursos para concursos. E aí, ao longo desse ano, a gente foi avaliando as áreas, vendo onde estava pior, tentando redistribuir o máximo para ter mais áreas possíveis cobertas, porque todo mundo estava numa situação muito ruim. Então, a gente autorizou esse ano 8.500 vagas, das quais 6.400 vão fazer parte do concurso unificado. Né? Algumas áreas já estavam com o edital pronto, elas ficaram acabando fazendo de forma isolada, mas desses 8.500, mais ou menos, 6.400 vão estar dentro do concurso nacional unificado. E no concurso, a ideia do concurso veio de duas questões importantes. Uma era os ministérios, por estarem muitos anos sem fazer concurso, não sabiam mais, não tinham mais as equipes que faziam concurso. Então, eles vieram pedir para a gente ajuda. E, por outro lado, a gente começou a ver que os concursos que estavam sendo feitos eram só em Brasília. E a gente falou, olha, se for só em Brasília, a gente não vai conseguir ter uma grande representatividade da sociedade brasileira nos concursos.
Então, a gente juntou essas duas questões, a falta de capacidade de fazer concursos, então a gente montou uma equipe técnica com capacidade para fazer isso, e a partir da experiência do Enem, justamente, a gente começou a conversar com o INEP para perguntar, para extrair da experiência do Enem uma ideia de um concurso que pudesse ser amplo e acontecer em todo o território brasileiro. O Enem, ele acontece em mais cidades do que vai ser o concurso, porque está muito associado também às escolas, etc. Mas, no nosso caso, a gente sentou com o IPEA, com o ENAP e o IBGE para fazer um mapa de onde seriam as cidades que permitiriam ter um local de distância das outras cidades bem fácil para pessoas chegarem, sem precisar pernoitar, simplesmente poder se deslocar para fazer a prova e voltar para sua casa, que facilita muito. A maior parte dos lugares é deslocamento de carro ou de ônibus, tem o transporte. Uhum. Então, a gente vai fazer... São 180 que a gente chama arranjos populacionais, que equivalem a 217 cidades em todo o território brasileiro. Né, com o maior número de cidades é no Nordeste. O Norte tem um grande número de cidades, porque o Norte é uma região muito difícil de acesso, né, não é tão fácil de uma cidade para outra. A gente, em conversa com a FUNAI, está fazendo em algumas cidades que tem um quantitativo indígena muito grande, porque no caso do concurso da FUNAI terá cotas para indígenas, uma cota de 30%, é um concurso com bastante vagas. Mas a gente também vai ter fortalecimento das cotas nos concursos geral, de cotas para pessoas negras, para pessoas com deficiência. Né? Então, a gente vai ter uma grande capilaridade no Brasil inteiro, para ter gente do Brasil inteiro fazendo e podendo entrar no serviço público e garantindo as cotas de uma maneira correta, que não estava sendo aplicada de forma correta. Né? Então, a gente melhorou a interpretação sobre a lei de cotas. Então, a gente acha que com isso a gente vai conseguir selecionar melhor. Né? A gente está fazendo por grandes áreas temáticas, então, hoje em dia, você vai se inscrever, você vai ter acesso a vários cargos dentro daquela área temática, o que para a pessoa que está se inscrevendo também é uma redução de custo. Vai ser mais barato ela fazer, ela se inscreve com uma única taxa, ela acessa vários cargos. E a gente vai ter mais provas gerais para todo mundo, onde a gente vai perguntar sobre a realidade brasileira, sobre a ética pública, então, para as pessoas entenderem que elas estão vindo para tratar do Brasil, né, cuidar dos problemas brasileiros, elas vão ser servidores, vão servir a população brasileira. Então, a gente quer, esse é geral para todo mundo. E dentro de cada área, as questões específicas da sua área, para ver o conhecimento da pessoa naquela área para a qual ela está fazendo o concurso também. Então, é um pouco essa a lógica do concurso. E a gente espera que a gente vai conseguir selecionar super bem e tornando, né, as pessoas que trabalham no governo mais com a cara do Brasil mesmo. A gente conseguir ter pessoas que representem todas as regiões brasileiras, todos os estados, poder ter gente do interior, gente de todas as... de garantir a aplicação de cotas. A gente espera que, aplicando corretamente, na verdade, a cota vai passar a ser o mínimo e não o máximo. A gente ter mais gente com pessoas, mais pessoas negras entrando, indígenas. A gente acha que vai conseguir realmente ter uma grande mudança nesse perfil das pessoas que vão entrar no serviço público brasileiro. Aumenta a diversidade e acaba com aquela era do decoreba, né, ministra? Também, a gente espera... e acho que tem uma questão, inclusive essa semana passada saiu um estudo interessante sobre que tipo de prova seleciona melhor. Né? Então, essa prova ela terá também uma parte objetiva e vai ter também a parte discursiva. Então, também para ver as pessoas capacitadas, né? Acho que a gente está muito preocupado em captar também as pessoas que têm vocação e ela tem esse conhecimento amplo, que ela tem essa preocupação em como é que vai fazer as coisas e também com conhecimento específico na sua área também, que obviamente é algo super importante. Maravilha, que aí tem gente mais qualificada, né, para o serviço público. Com certeza. E com a eleição do presidente Lula também foi retomado o Pacto Federativo, né, essa relação respeitosa aí entre União, Estados e municípios. Eu queria que você comentasse, ministra, o acordo de cooperação técnica com os estados para a contratação de mulheres em situação de violência, né, como exigência para as empresas que participam das licitações. Olha, isso, acho que essa questão do Pacto Federativo tem dois pontos super importantes. Esse acordo de cooperação técnica é o seguinte, a gente no 8 de março, o presidente Lula, até motivado pela ministra Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, o presidente Lula lançou uma série de atos importantes para as mulheres. Né? E um deles foi no âmbito do nosso ministério, que a gente fez em parceria com o Ministério das Mulheres, que é a gente regulamentou a lei de contratações, exigindo que nas contratações do governo federal,
8% das vagas nos contratos, principalmente de terceirização, fossem reservadas às mulheres em situação de violência, preferencialmente mulheres negras, que infelizmente são as mais vítimas de violência. Então a gente fez isso, só que o que acontece é que quem tem o cadastro das mulheres vítimas de violência são os estados, porque na verdade está associado às polícias, né, pelas delegacias de mulheres, etc., que são delegacias estaduais. E a gente, então, precisava fazer uma cooperação com os estados para que a gente tivesse acesso a esse cadastro, com todo o sigilo, mantendo tudo que precisa ser garantido para que essas mulheres não sejam expostas mais ainda, mas que tenham essa alternativa financeira. Então, a gente tem assinado com os estados. Claro, primeiro foi o Distrito Federal, porque é onde está a maior parte das contratações do governo federal, mas o governo federal contrata no Brasil inteiro. Então, a gente está assinando com todos os estados, já fizemos Rio Grande do Norte, Maranhão, tem vários outros prontos para serem assinados. E o que é mais interessante nisso é que os estados começaram a fazer para os seus contratos também. Que é um pouco a nossa ideia de que o governo federal, ele também inspira os estados a fazerem boas práticas. A gente se inspira nos estados muitas vezes, mas eles também se inspiram no governo federal. E cada vez que eu vou assinar um contrato de um desses acordos de cooperação técnica, às vezes ele atrasa porque o estado quer fazer o dele também. E aí acaba tornar nos contratos dele essa exigência também. Aconteceu isso no Maranhão, aconteceu isso no Rio Grande do Norte e no Distrito Federal já até existia. Então isso realmente foi algo que a gente está vendo que está sendo muito bacana de inspiração. E uma outra coisa interessante no Pacto Federativo do nosso Ministério é que o nosso Ministério ele é um ministério que está preocupado em garantir a execução de políticas públicas. No âmbito federal, mas como o presidente Lula fala, não adianta só o governo federal estar bem equipado, bem capacitado, se os estados e municípios não estiverem também. Porque a maior parte das políticas, normalmente saúde, educação, segurança, são feitas nos municípios pelos prefeitos, né, pelas suas equipes, e pelos governadores e suas equipes. E a gente, na verdade, viu que se a gente não pudesse apoiar os estados e municípios a melhorarem também a sua capacidade de fazer políticas, na verdade a gente não teria o efeito final que o presidente quer, que é a gente melhorar realmente a vida da população brasileira. Então, uma coisa que eu acho que foi bem interessante, essa semana eu assinei lá no Maranhão, eu estive no Maranhão segunda-feira, um projeto piloto que a gente está chamando de Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é levar várias soluções que o Ministério tem na área de patrimônio, na área de compras, na área de licitações, de compras e licitações, na área de gestão de pessoas, na área de tecnologia da informação, de governo digital, a gente levar nossas experiências para o Estado, para eles também aproveitar as experiências deles e fazer uma transformação naquele Estado. E, por sua vez, os estados fazerem nos municípios. Então, esse programa piloto foi lançado essa semana. A gente espera que seja um grande sucesso. A gente vai aprender com ele para, no ano que vem, assinar com outros estados também esse Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é levar o que o governo federal tem de boas práticas, aprender com os estados e poder disseminar isso para todo o Brasil, para todos os estados e chegar também nos municípios. Maravilha. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. A gente falou um pouquinho do serviço público, né, e do concurso que vem, o concurso unificado. Eu vou pedir para a produção colocar o link em tela para quem quiser mais informações sobre esse concurso, gente. Já está tudo lá na página, tá? Gestão/concurso nacional, tá aparecendo para quem está acompanhando aqui o jornal pelo YouTube, está aparecendo o link, aí você pode pegar mais informações. Tem uma pergunta aqui, ministra, também, sobre excedentes de outros concursos. Sim. O da Receita, por exemplo, Eduardo Guimarães quer saber se tem previsão para chamar os excedentes. Olha, depende, a gente não tem como precisar para ele, para Eduardo, né? Se o da Receita vai chamar e quando vai chamar. O que acontece é que a gente tem, como eu expliquei no início, a gente está com carência de pessoal em todos os lugares. E o recurso que a gente tem para a contratação é o mesmo, seja para novos concursos, seja para a chamada de excedentes. Então, a gente tem feito uma análise em cada área de quanto a gente vai conseguir chamar de excedentes ou de quanto a gente vai abrir novas vagas em outras áreas. Então, tem sido um trabalho que a gente tem chamado de dimensionar a força de trabalho necessária. Não tem dúvida nenhuma que a Receita precisa de mais gente, mas às vezes tem outra área que não teve concurso, está precisando mais, e eu preciso fazer uma distribuição do recurso dessa forma. Então, eu não tenho como precisar, mas eu posso até perguntar para o pessoal da Receita como está isso, a nossa área que autoriza essa chamada de excedente, para ver se tem previsão, mas realmente dessa carreira específica eu não tenho como
Na verdade, nenhuma carreira agora eu vou ter esse número preciso, porque o que acontece é que para 23 a gente se encerrou, em 24 a gente vai autorizar novos concursos e novas contratações. Tá certo. Tem também um anúncio que ainda não foi feito pelo governo do presidente Lula. Eu quero saber se a gente pode comentar aqui sobre o programa de democratização dos imóveis da União. Queria que você contasse para a gente também. Não, esse é outro de uma parceria importantíssima com os estados e municípios. Provavelmente todo mundo na sua cidade, né? Imagino que tem gente assistindo a gente de vários locais, já viu algum prédio da União abandonado, às vezes tem um terreno da União que está lá, muitos imóveis do INSS. E a gente sabe que a gente tem uma carência de habitação, tem carência de equipamentos públicos. Então, o presidente, desde o início do ano, o presidente Lula, ele ficava puxando meu orelha e falando, não, você tem que resolver isso, a gente precisa pegar esses imóveis da União e dar um destino correto para eles. Então, a gente vem trabalhando com o Ministério das Cidades, com a Casa Civil, com a Secretaria de Relações Institucionais, para montar esse programa e que vai ter comitês estaduais, onde vai ter a participação dos governos estaduais, municipais e dos movimentos sociais daquela região, principalmente movimentos sociais de habitação, de cultura, que estão procurando aqui espaços para fazer seus equipamentos. E ele vai ter um foco muito grande em regularização fundiária, porque a gente tem pessoas morando em áreas da União, mas que não têm a titulação, ainda não foi regularizado. A gente tem a provisão de habitação mesmo, né? Então pegar prédios que estão abandonados, que podem ter um potencial de virar prédios residenciais, inclusive muito em parceria com entidades de movimentos sociais de habitação. A gente tem também espaços que podem ser escolas, podem ser UPAs, UBSs, podem ser espaços de cultura, né? Então a gente está em parceria com os ministérios relacionados, com esse grupo de ministérios que vai ser o núcleo, mas a Caixa, BNDES, né, os bancos estão apoiando a gente tem o Instituto Lincoln de Terras também que está apoiando a gente. Então, a gente está fazendo um grande programa de destinação, que a gente chama socioambiental do patrimônio da União. E aí, é importante dizer que é uma lógica completamente oposta do governo Bolsonaro, que estava simplesmente tentando vender, né, nem conseguia. Eles não davam destinação social, tentavam vender simplesmente para ter mais recursos, e muitas vezes eles entravam em briga com os municípios, querendo fazer um tipo de empreendimento que não era de interesse do município. Logo no início do ano, o governador do Pará me procurou, dia 2, 3 de janeiro, que o governo anterior queria, numa área onde vai ser a COP 30, né? Vai ser a área que vai ter o parque, vai ter o centro de convenções para a COP 30. O governo anterior, o governo Bolsonaro, como era uma área da União, no antigo aeroporto, estava sendo desmobilizado, queria fazer lá 5 torres residenciais para ter mais, que de fato traria mais recursos. Por outro lado, é uma área que não teria nenhum interesse, nem do município, nem do estado, em fazer uma área residencial ali, sim um parque para a população. E eles tiveram que aprovar leis para proibir fazer parque ali, fazer prédios, porque o governo anterior estava impondo uma solução que não era de interesse do município e do estado. Então a gente acha que realmente assim, essa questão do Pacto Federativo é algo muito, muito relevante. O governo anterior, ele, infelizmente, em vez de trabalhar em parceria com os estados e municípios, em alguns casos ele trabalhava contra os estados e municípios, principalmente naqueles que fossem rivais políticos, que é o oposto da visão do presidente Lula. O presidente Lula trabalha bem com todo mundo, não importa, inclusive, o partido do governador, porque para ele não é o governador que é o relevante, é a população daquele estado, do município que é o relevante. E aí não importa se eles votaram num candidato ou no outro, eles merecem ter todo o apoio do governo federal para fazer as políticas corretas para eles. A volta do diálogo, do respeito, né? Exato. A gente lembra também na pandemia que estados e municípios ali protagonizaram a luta, né, contra a doença, pela vacinação, enquanto o governo federal virava as costas. Tem um outro tema aqui também, ministra, que a gente tem aqui para conversar, que é a nova carteira de identidade, que também está sendo muito falada aí, que tem padrão nacional e número único para todos os estados do país. Eu queria saber como é que está a implantação dessa nova carteira de identidade e as principais vantagens também desse modelo de identificação. Ótimo, Amanda. A gente já tem 16 estados emitindo. Foi algo que também era uma coisa que houve uma lei, né? Talvez as pessoas nem saibam, mas o presidente Lula tentou fazer isso no seu primeiro mandato. Ele tem até hoje a carteira dele lá, que ele foi emitida, ele foi a carteira número 1 em 2007. Ele tem a carteira dele até hoje. Num dia que eu fui despachar com ele sobre o assunto, ele, não, pega a minha carteira. Estava lá a carteira dele.
Naquela época ainda não tinha se definido qual seria o número único. Desde 2007 até hoje, se definiu então que o número seria o CPF. E por que a necessidade de um número único? É a fraudes. Em primeiro lugar foi fraudes, porque hoje em dia, no sistema anterior, você podia emitir uma carteira em cada estado brasileiro, cada uma com um número diferente, o que dava, infelizmente, espaço para muitas fraudes em programas, em políticas, e também de questão de segurança, né? E então, desde o início, essa ideia de ter um número único e que permitisse também integrar vários serviços. Então, não só tem a questão da segurança, como tem um que a gente está chamando que é um sistema de seguridade, de conhecimento da população, que vai integrar serviços de previdência, a carteira de motorista, o cadastro único, tudo. Quando a gente tiver todos os brasileiros com essa carteira, a gente vai conseguir integrar todos esses sistemas num único número que é o CPF. E assim a gente vai conseguir conhecer melhor a realidade dos cidadãos brasileiros, poder prover os serviços corretos para eles. Por exemplo, a gente sempre fala, com o CPF, conhecendo, você chega um jovem, ele que chega a 16, 17 anos, você já manda para ele informações sobre carteira de motorista, sobre o Enem, sobre uma série de informações. Então, o futuro vai ser um pouco isso, vai melhorar muito a capacidade de interlocução entre o Estado e o cidadão para ele saber as políticas que ele tem direito, uma série de coisas. Então, a discussão de busca ativa no Bolsa Família, com essa carteira, se a gente conseguir, de fato, resolver o problema de identificação, todo mundo ter a sua carteira, vai facilitar muito. E ela está sendo emitida, né, dela desde o início do ano, desde o finalzinho do ano passado, mas desde o início do ano, já temos mais de 2 milhões de carteiras emitidas. 16 estados já estão emitindo. No Maranhão, essa semana, quando eu estive lá, o governador emitiu a dele, foi a primeira carteira também a ser emitida no estado. O estado, então, passou a ter capacidade de emitir. A gente tem um prazo definido pela lei até 11 de janeiro para que todos os estados emitam. E aí, como eu estava explicando, o governo anterior fez essa lei, tinha dado um prazo em março, mas não deu apoio nenhum aos estados. Então, esse ano a gente está o tempo inteiro ao lado dos estados para ajudá-los na implementação. Estamos tentando reviabilizar recursos para uma coisa que o presidente quer, que é até o final do mandato dele, que coincide também com o final do mandato dos governadores, todos os brasileiros tenham a nova carteira. Hoje em dia, quem está tirando é quem perdeu, jovens que estão tirando pela primeira vez, crianças que nascem. Então, você tem quem está tirando ainda é muito, não era ainda a troca. Mas a gente vai precisar que todos os brasileiros troquem da carteira até, a gente quer conseguir financiando os estados para que eles possam acelerar o processo e fazer até o final do mandato do presidente Lula, que a gente vai ter essa carteira que é segura, que ela é uma identificação, ela é para todos, né? Então, realmente vai ser algo muito, muito importante. E a gente está muito preocupado que as pessoas ainda não conhecem a nova carteira. E houve, inclusive, alguns casos de não ter sido aceita em algum lugar. Então, a gente também está tentando torná-la mais conhecida para que todo mundo conheça o layout, né, e veja que ela pode ser aceita em qualquer lugar. Maravilha, aqui ó, o Paulo Carvalho, lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, diz que é muito gratificante ter feito L para ver mulheres como a ministra Esther desenvolvendo este trabalho aqui. O pessoal também agradece as explicações sobre os concursos também. Ministra, por favor, não fale o nome do presidente, do ex-presidente. Traz má sorte. Verdade. Segundo Paulo Carvalho. Diga só o inominável. Tá bom, então, Paulo, tá combinado. Ministra, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Esse espaço segue à sua disposição. Volte sempre aqui ao Jornal PT Brasil. Muito obrigada, Amanda. É um prazer dialogar com vocês e com todo o público aí que está assistindo. Obrigada aí pelos elogios também. Fico feliz com os elogios. E com certeza a gente vai trazer aqui mais coisas que o presidente está com pressa, né? Então ele fala pra gente, gente, agora só faltam 3 anos. Vamos lá, cadê? Quero os resultados. Ele vai fazer um balanço semana que vem. Ele pediu, quero os resultados. Quero o que a gente fez esse ano. Porque eu quero, não adianta só dizer o que eu vou fazer, agora também quero, a gente já passou um ano, a gente já tem que ter feito muita coisa nesse um ano, porque está passando rápido. Prestação de contas agora, exato, né, exato. Ministra? Obrigada pela participação mais uma vez, volte sempre. Obrigada. Que a gente mostrasse aqui também uma outra matéria que está no nosso portal, sobre o plano estratégico da Petrobras, que foi anunciado na semana passada, e a gente vai detalhar o que diz esse documento agora com o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bom dia para você, David, tudo bem? Bom dia, tudo em paz, Amanda? Como é que você está? Bom dia a todas e todos que estão conosco aqui na TV PT.
Tudo ótimo. Obrigada por ter atendido o nosso convite, David. Porque a gente vai falar desse plano estratégico, né, que eles definiram o período aí 2024 a 2028 mais. A previsão é de investimento são 102 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Eu queria que você começasse a nossa conversa com uma avaliação geral. O que você achou do plano estratégico? Bem, o que nós temos destacado é que a Petrobras ela volta a ter um protagonismo na indução da economia nacional. Esses 102 bilhões de dólares investidos nos próximos 5 anos representam nada mais, nada menos do que R$500 bilhão a serem investidos no Brasil. A Petrobras ela volta a ser a maior investidora do Brasil, como foi ao longo dos governos do presidente Lula 1, 2 e também no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Importante destacar, Amanda, que as críticas que estão sendo feitas, elas são tanto quanto infundadas, porque quando nós nos debruçamos sobre o novo planejamento estratégico da Petrobras para esses anos de 2024 a 2028, nós verificamos uma série de investimentos importantes, não somente na área de exploração e produção de petróleo, que detém o maior percentual desse volume de recursos, obviamente. Estamos falando de uma empresa que ainda utiliza a riqueza do petróleo e do gás para fazer investimentos em outras áreas. Então, essa nova gestão da empresa, capitaneada pelo presidente Jean Paul Prats, pelos seus novos diretores, pelo novo conselho de administração da Petrobras, sim, tem diversificado os investimentos da Petrobras aqui no Brasil, e isso é importantíssimo para um processo de geração de emprego, renda e de geração de riquezas aqui no nosso país. Esse plano ele prevê também o aumento, né, de capacidade de processamento das refinarias. A empresa, inclusive, cancelou nesta segunda-feira a venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, lá em Fortaleza, Ceará, devido a descumprimentos contratuais. Esse interesse também nas refinarias despertou, que nem como você estava falando agora, críticas na imprensa, né, que foram também prontamente rebatidas aí pela presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Mas, David, qual é a importância da retomada desses investimentos nas nossas refinarias? Aproveitar para mandar um abraço aqui para a nossa queridíssima presidenta Gleisi Hoffmann, grande companheira, que firmemente defende um posicionamento dessa nova gestão da empresa, diversificando seus investimentos. Como nós estávamos colocando, Amanda, o setor de óleo e gás dentro da companhia ele é muito robusto e forte, ele gera esses recursos para investimentos em outras áreas. Então, 72% desses investimentos ainda serão destinados para petróleo e gás, as grandes plataformas que teremos aí, principalmente no pré-sal, mas não somente lá. Investimentos que serão feitos ali no polo de Urucu, que seria privatizado no Amazonas, no polo Bahia Terra, que seria privatizado na Bahia, voltam a ter investimentos. Além de outras áreas, como a margem equatorial, que finalmente o IBAMA licencia um furo pioneiro ali na Bacia Potiguar, ainda estamos aguardando o licenciamento para a área mais ao norte, próxima do Amapá. Lembrando que a margem equatorial vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Mas como nós colocamos, investimentos não só ficam nessa área importante da empresa, do setor de petróleo e gás. Nós teremos, como você bem colocou, em torno de 9%, ou melhor, 16% que serão investidos no refino, mais 9% que serão investidos em energias renováveis nesse primeiro momento, a tendência de aumentar esse percentual do CAPEX, e mais 3% na própria gestão corporativa da empresa. Com relação às refinarias, a presidenta Gleisi Hoffmann ela está corretíssima em defender esse projeto, porque como o próprio presidente Lula disse em toda a sua campanha, não adianta nós sermos autossuficientes na produção de petróleo e gás, já exportamos mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Com esse planejamento estratégico, chegaremos em 2028 já produzindo mais de 3 milhões e 200 mil barris de petróleo dia. Isso é importante para o país, mas basta apenas nós sermos autossuficientes e exportarmos petróleo? Não. Corretíssima a presidenta Gleisi Hoffmann.
O PE 2428 sinaliza investimentos em refinaria, sim, por que não? A Lava Jato ela paralisou as obras da refinaria Abreu Lima, importante refinaria que está no nosso Nordeste, refinaria que fica ali no estado de Pernambuco, refinaria que já tem a sua metade operando com a produção de 115 mil barris de derivados de petróleo por dia, principalmente diesel. Temos uma outra metade de 130 mil barris de derivados de petróleo, principalmente diesel, que precisa ser conclusa. Então, a Petrobras não é para terminar essa obra? Óbvio, ela precisa terminar essa obra para diminuir o que nós temos de um gap aí de importação de diesel, principalmente aqui no país. Temos o Compeg, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que fica em Itaboraí, hoje chamado de Gaslub. Não é para direcionar investimentos para terminar essa obra que foi paralisada pela Operação Lava Jato? Claro que nós precisamos terminar essa obra que vai ser importante para nós produzirmos também lubrificantes, também diesel, para diminuir a nossa necessidade de importação. E podemos dizer mais, Amanda, nós precisamos ampliar as refinarias existentes. Inclusive, há projetos para ampliação das refinarias já existentes, com plantas de coprocessamento de diesel, agregando ali óleo vegetal, principalmente ao diesel, chamado diesel R, diesel R5, diesel R10, plantas de biorefino, refinarias modernas que não processam petróleo, mas só processam óleo vegetal, a exemplo da refinaria Rio Grande, que vai ser a primeira refinaria 100% de biorefino, outros projetos que poderão vir, porque o Brasil ele precisa também ter uma autossuficiência no refino. Dessa forma, nós não estaremos mais observando absolutamente nada do mercado internacional, porque hoje ainda nós importamos em torno de 20% de diesel para abastecer esse que já é o 8º mercado consumidor de derivados de petróleo do mundo. Então, presidenta Gleisi Hoffmann, parabéns pelo posicionamento, entendemos que a gestão da empresa está corretíssima em fazer esses investimentos, e não apenas esses, outros também que estão direcionados de forma correta para a transição energética que outras empresas no mundo já têm feito, e a Petrobras segue sim nessa linha para se tornar uma grande empresa de energia, que seria se nós não tivéssemos sofrido o golpe de Estado em 2016. Por esses investimentos, né, David? Você falou em 9%, se eu não me engano, para energias renováveis. Aí eu queria aproveitar também a oportunidade aqui, o Alberto Quironi pergunta da contribuição da Petrobras na transição energética, transição ecológica que você estava falando agora. É de suma importância. Não só a Petrobras, as grandes empresas públicas estatais, elas cumprem esse papel de ajudar na indução dos investimentos aqui no país. Se nós tivéssemos hoje a Eletrobras nas mãos, no controle do Estado brasileiro, também ajudaria nesse processo. Inclusive, lembramos aqui a necessidade do governo vir retomar o seu protagonismo dentro da Eletrobras. Como é que tem 43% das ações ordinárias e aqueles que estavam no poder anteriormente limitaram o poder de voto da União a 10%. Então, a Petrobras, a Eletrobras são fundamentais para esse processo. No caso da Petrobras aqui, Amanda, a gente está falando de investimentos vultuosos, que chegam a quase 10, 11 bilhões de dólares nesse período, para investimentos em energia eólica, em energia solar, em hidrogênio verde, por que não? Várias empresas no mundo, como a Shell, a Total, a British Petroleum, a Equinor, têm feito investimentos para a transição energética. Como aqui nós colocamos no início, nós precisamos aproveitar esse potencial de geração de riquezas que a produção de petróleo e gás tem, justamente para fazer essa transição. Aquela empresa do setor, do segmento, que não fizer isso, ela está fadada à morte daqui a 70, 100 anos. Se nós queremos que a Petrobras ela tenha mais 70, mais 100, mais 150 anos, ela precisa investir em transição energética. Por isso a decisão ela é corretíssima. Ela fere o caixa da empresa? Não. Ela rasga valor para a empresa? Não, muito pelo contrário. Inclusive, não somente a União está defendendo isso, como você bem colocou, o Ministério da Fazenda, através do companheiro Haddad, trazendo o tema da transição ecológica, o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, com o vice-presidente e ministro Alckmin, trazendo o tema da neoindustrialização, com o uso também
das indústrias da área de energias renováveis, Ministério de Minas e Energia também trazendo esse debate sobre o tema da transição energética de forma justa. Então, a Petrobras, ela é importante para isso, para fazer com que tenha uma tecnologia própria, desenvolvida aqui no Brasil, porque não adianta também a gente estar somente importando tecnologia da Alemanha, da China apenas, nós precisamos desenvolver a nossa tecnologia, e uma empresa pública como a Petrobras consegue fazer isso, além de ter uma capacidade maior, Amanda, de dialogar com as comunidades que são atingidas por essas novas fontes de energia, por essas novas tecnologias, e dialogar também com os trabalhadores e trabalhadoras, que precisarão ser capacitados para daqui a 50, 70 anos, estarem também atuando na área de energias renováveis. Então, sem dúvida alguma, o companheiro que nos trouxe essa pergunta está correto. A Petrobras é fundamental para esse processo de transição energética de forma justa, de verdade, aqui no Brasil. Perfeito. Eu queria só comentar também dessa mobilização de entidades sindicais pela revogação da Resolução 42 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administração de Participações Societárias da União. Eu queria o seu comentário e também a explicação que resolução é essa e por que as entidades ligadas, né, aos petroleiros tá mobilizada aí pela revogação. Primeiro aqui, destacar a importância de a gente estar falando sobre isso aqui, né? E agradecer pela oportunidade. Por isso que eu amo o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, porque há uma compreensão muito forte de que sindicato é sindicato, todo movimento sindical, os movimentos sociais são os movimentos sociais, o partido é o partido e o governo é o governo. O governo é um governo de ampla coalizão, a gente sabia que seria assim. Por tabela, o nosso governo é um governo em plena disputa o tempo inteiro, e a disputa tem que ser feita de forma sábia, prudente, obviamente. Então, Amanda, nós tivemos lá atrás, ainda no governo Bolsonaro, uma resolução que foi criada por ainda o Temer, na época do famoso vampirão, onde ele cria lá em 2016 a resolução 23 da CGPAR. Interessante que a gente consegue, depois de muita luta, um abraço para a nossa companheira deputada federal, Érica Cocai, aí do Distrito Federal. A companheira Érica Cocai, ela capitania essa luta para derrubar a CGPAR 23, à época, via um decreto legislativo. O decreto legislativo é aprovado na Câmara, é aprovado no Senado, com toda uma articulação política feita, ainda no governo Bolsonaro, lembremos disso, lá por volta de 2021. A gente derruba a CGPAR 23, e aí o que é que faz o ex-presidente da República? Ele pega, faz o famoso copiou-colou. Ele copia o texto da resolução 23, cola e cria a resolução 42 da CGPAR, que é ligada à SEST, é uma comissão ligada à SEST, a Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais. Essa resolução, Amanda, ela foi considerada inconstitucional pela CCJ já por 2 vezes. É uma resolução que limita a autonomia e a independência das empresas públicas e estatais brasileiras. Ela limita o espaço negocial entre as empresas e as entidades sindicais. Ou, se o acordado ele prevalece diante do legislado, como uma resolução ela vem sobrepor o que a mesa de negociação estabeleceu em acordos coletivos de trabalho. Então, por exemplo, a CGPAR 42, ela limita a relação de custeio dos planos de saúde de todos os trabalhadores e trabalhadoras de empresas públicas estatais a 50%. Ou seja, 50% a empresa paga e 50% os trabalhadores e trabalhadoras pagam. Só para dar um exemplo, no caso da Petrobras, a relação histórica de custeio, desde a criação do nosso plano de saúde, foi de 70 a 30. 70% a empresa paga, 30% os trabalhadores e trabalhadoras pagam. Isso sempre foi acordado entre o RH do sistema Petrobras e as entidades sindicais. Por que, então, uma resolução ela tem que colocar um limitador dizendo, não, vocês não podem negociar numa relação de custeio de 70 a 30, é um absurdo. Então, nós tivemos mais uma luta que foi feita ali no final já de 2022. Quero agradecer aqui, parabenizar à época o senador Jean Paul Prats, hoje presidente da Petrobras. Ele foi o relator desse projeto de decreto legislativo no Senado, que aprovou a revogação da resolução 42 da CGPAR,
Foi para a Câmara, Amanda. Hoje, o autor desse projeto de decreto legislativo é o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Um abraço para o deputado Pompeu, grande gaúcho lá do Rio Grande. E o relator é o nosso companheiro Raimon, que é bancário daqui do Rio de Janeiro, onde estou agora, e do nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, o que é que nós estamos cobrando? Que a CGPA ela seja revogada finalmente. Ela é ainda um filho do governo anterior. Nós tivemos, durante a comissão de transição, que fiz parte, convidado pelo presidente Lula, nós tivemos um direcionamento para um grande revogaço de várias resoluções, decretos, leis que foram feitas pelo governo anterior. Esse é um dos itens que precisa ser revogado, Amanda. A resolução 42 da CGPA, ela, como dissemos, é inconstitucional, ela fere a autonomia das empresas estatais e fere a negociação coletiva, seja via um ato administrativo do Poder Executivo, e aqui mandamos um abraço para o ministro Fernando Haddad, o ministro Rui Costa, a ministra Esther, todos os três hoje são responsáveis por essa resolução. Nós estamos cobrando essa revogação via o Poder Executivo ou via o Poder Legislativo, onde o deputado Pompeu de Matos e o deputado Raimon já sinalizam aí que iremos avançar, sim, dentro do Congresso Nacional para revogar, mais uma vez, essa resolução que prejudica os trabalhadores e trabalhadoras das empresas públicas estatais. Por isso, amanhã, Amanda, nós estaremos aí, a partir das 10 horas, de forma muito tranquila, em frente ao Ministério da Gestão e Inovação, cobrando o fim, a revogação da resolução 42 da SESC, da Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais Brasileiras. Maravilha, David. Obrigada pela participação aqui com a gente, pelas explicações também para a gente entender, né? Porque é uma sigla enorme, para a gente entender o que dispõe isso e todo o imbróglio, né? Que já foi revogado, voltou, enfim. Interessante, a gente vai acompanhar também a mobilização e os desdobramentos. Seja sempre muito bem-vindo, espero que você volte logo aqui ao Jornal PT Brasil. Obrigado, Amanda, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Talvez consiga passar aí para conhecer o estúdio, visitar vocês. Espero que amanhã dê tempo também de fazer isso. Forte abraço, vamos à luta, que a luta continua, como diz o presidente Lula. Continua, vem visitar a gente sim. Obrigada, David. Vamos conversar agora com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Bom dia, ministro, bem-vindo. Bom dia à nossa comunidade do PT, nossa militância do Brasil inteiro. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, ministro. Eu queria que a gente começasse a conversa com o senhor explicando um pouquinho sobre o painel que o senhor está participando nesse primeiro dia de conferência. Eu vim aqui na mesa da Secretaria Sindical do PT, coordenada pelo Paulo Caires, debater um pouco sobre o mundo do trabalho, falar algumas coisinhas sobre o funcionamento do governo, das políticas públicas, da retomada, da reconstrução. Enfim, é muito importante esse processo de inclusão da nossa militância, saber o que o governo está fazendo, saber as dificuldades, porque mais do que falar, inclusive, dos acertos, é falar das dificuldades que se tem, dos obstáculos que se tem, do momento difícil que eventualmente tem algumas áreas da economia, das relações políticas com o parlamento, enfim, a militância está preparada para fazer a luta nos seus territórios, como organizar melhor, como se preparar para o ano que vem e como se preparar para o enfrentamento com a extrema-direita. A extrema-direita, ela está aí, né, em busca de desgastar cada área de governo e a militância precisa estar preparada para isso e estimular a militância no processo de reconexão, de reorganização nos territórios, com os vários segmentos da sociedade, seja o segmento religioso, seja o segmento da solidariedade, seja o segmento das políticas públicas em debate lá na sua respectiva cidade, da saúde, da educação, enfim, no cotidiano da vida do nosso povo. E qual é a importância do partido antecipar essa reunião com os pré-candidatos, com a militância, para preparar essa disputa para 2024 que acontece nas cidades e também defesa, né, do governo Lula nos municípios? A importância do planejar. Planejar é fundamental para qualquer receita de sucesso. Sem planejamento você pode até chegar, mas com planejamento você chegará mais fácil.
E qual a expectativa para o ano que vem, para a disputa nos municípios aí de eleger mais vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas? Olha, a expectativa ela é grande de crescermos. Eu creio que vamos retomar o que já fomos no passado, a quantidade de cadeiras nas vereanças, a quantidade de prefeitos e prefeitas, mas tenho certeza que nós vamos crescer significativamente do que temos hoje. Eu creio que o governo Lula, esse primeiro ano de governo, demonstra o acerto nas várias áreas que o governo tem atuado. O presidente Lula é uma liderança com muita determinação de fazer acontecer e fazer a coisa certa, gerar emprego, gerar oportunidade. Para você ter uma ideia, em 10 meses nós geramos 1.800.000 novos empregos formais, mas é preciso que isso seja estimulado, não somente gerar empregos, mas empregos de qualidade, melhorar a remuneração. Então a política de valorização do salário mínimo seguramente será o farol desse processo de crescimento da massa salarial para poder estimular o crescimento da economia. Creio que a militância vai sair bastante entusiasmada do conjunto da conferência. Obrigada pela participação com a gente. Valeu, abraço, PT.